E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos iniciando aqui mais uma série de estudos falando do assunto de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Esse é um assunto ainda que cai bastante em prova, né, concursos, exame de seleção, mas por ser um assunto assim muito prático, né, do nosso cotidiano, é um assunto de fácil aplicação, portanto é um conceito que não é difícil o aprendizado dele, né? Vamos ver aqui como é que esse assunto ele se apresenta para a gente, certo? Bom, vamos aqui para falar sobre grandezas, né? Primeiro a gente precisa definir e entender o que é grandeza, né? Então, grandeza nada mais é do que aquele referencial usado para comparar e definir medidas, né? Ou seja, tudo aquilo que expressa uma quantidade, esse referencial que expressa a quantidade pode ser definido como uma grandeza, né? Tem vários exemplos aí que a gente podia estar citando e mostrando para vocês o que seria, né? O comprimento, né, que expressa a distância, né, entre dois pontos. O volume, né, que expressa uma quantidade, né? A velocidade, que é a relação entre tempo e espaço. A distância também, que ela tem relação com o comprimento, né? A distância entre duas cidades. Um deslocamento realizado, né? Qual foi a distância percorrida. Então, tudo isso pode ser medido. Vocês percebem, a massa, né? Se tratando de peso, né? Que a gente faz essa relação aí. Temperatura também seria uma outra grandeza, né? Tudo aquilo que expressa a quantidade. Então, esses são alguns exemplos para a gente sobre grandezas, né? Sobre a relação de proporcionais, né? O que isso quer dizer? A gente fala que duas grandezas elas são proporcionais, significa que variar a medida de uma delas faz com que a medida da outra também varie, né? E ela varia na mesma proporção, a gente vai ver isso na frente. Então, quando você tem grandeza, se duas delas na sua situação aí, na questão, o problema que você está resolvendo, essas duas grandezas, elas se relacionam entre si. Então, pela lei da proporcionalidade, o que acontece com uma acontece com a outra, né, em termos de variação. A gente vai ver como é que ela se apresenta na forma de proporcionalmente e inversamente proporcional. Diretamente e inversamente. Vamos lá aqui ver a primeira situação, para as grandezas diretamente proporcionais, né, como que elas se comportam. Bom, as grandezas diretamente proporcionais são assim chamadas, né, quando o aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja aumentada na mesma proporção. Então seria basicamente isso. Se uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta. E na mesma proporção. Ou seja, se uma delas dobrar, a outra também dobra. Se triplicar, a outra também triplica. E assim vai, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo eles expressa uma tabelinha que foram anotados alguns dados referente ao tempo gasto que uma máquina, né, para produzir uma certa quantidade de parafuso, né, o tempo que ela leva para produzir uma quantidade de parafuso. Então você veja aí que em 1 minuto ela produz 10 parafusos, em 2 minutos 20, em 3 minutos 30 parafusos e assim sucessivamente, né? Quando a gente fala da proporcionalidade, a gente expressa o seguinte, que a razão entre uma das grandezas ela é igual à razão dessa outra grandeza que ela se relaciona, né? Quando a gente fala em razão, matematicamente falando, a gente está falando da divisão, certo? Vamos aqui mostrar como é que seria essa situação aqui. Vou só mudar aqui para branco, fica melhor para ver. Então aqui é o seguinte, ó, vamos considerar o seguinte. Pegar essa situação aqui, ó, do 1 para o 3, certo? Então aqui na relação tempo, eu vou pegar aqui essa razão entre o 1 e o 3. Isso significa que elas são alteradas na mesma razão. De que forma? Vamos verificar isso aqui, ó. Veja, se eu peguei do 1 ao 3, que seria a primeira linha e a terceira linha, eu vou pegar na mesma linha a outra grandeza, que seria os parafusos, né, que eu vou representar aqui por P. Aí vai ser o que? 10 e 30. Pronto, aqui eu estou expressando para vocês o seguinte, ó, que a razão entre dois valores de uma das grandezas é igual à razão da outra grandeza, entendeu? Você pega aqui exemplo, o que acontece aqui de 1 para 3? Você percebe que ele triplicou o valor. Então, como é na mesma proporção, essa aqui também vai triplicar, ó, de 10 para 30. Se aqui fosse 15, aqui embaixo seria 45, porque se aqui triplica, aqui também triplica, ok? Então, esse é o exemplo de grandezas diretamente proporcionais.
Vamos ver agora a situação das grandezas inversamente proporcionais, o que acontece, né? Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Então você percebe aqui o seguinte, aqui acontece o inverso. Em vez de acontecer o aumento na mesma proporção, acontece a redução na mesma proporção, né? Então, esse é o caso das grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver aqui novamente o exemplo do que seria isso, né? Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem essa tabela com algumas informações que relaciona duas grandezas aí, que é velocidade e tempo, certo? Então essas são as minhas grandezas aí no problema. Perceba, ó, que do 5 para o 10, aí do 10 para o 20, do 20 para o 40, está sempre dobrando, né? Na medida que você percebe que a velocidade dobra, o que acontece com o tempo gasto nesse deslocamento aí? O tempo cai pela metade. Então é isso que ele fala, ó. Se uma das medidas aumenta, a outra é reduzida. De que forma? Na mesma proporção. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se fosse um outro exemplo que triplicaria, a outra cairia em 3 vezes menos. Olha aqui nesse caso, por que dobra? Ó? A velocidade aqui era 5. Se você aumentar a velocidade para 10, o tempo gasto, que era de 16 horas, cai para 8. E isso faz todo sentido, né? Quanto mais rápido um corpo se desloca, né? Vamos pegar um exemplo aí, um automóvel. Aqui seria uma pessoa caminhando, né? 5 ele está caminhando, ele começou a apertar o passo, deu uma corridinha, começou a correr. Então você percebe que o tempo para ele realizar um deslocamento aí, né? Vamos supor que fosse uma prova de corrida aí, que ele está correndo, uma competição. O tempo cai pela metade, porque ele dobrou a velocidade. Se ele consegue chegar até 20, que já seria um atleta profissional que corre num ritmo bem forte, você percebe que aqui aumentou em quantas vezes? Em 4 vezes. De 5, aumentou 4 vezes. Então o que aconteceu com o tempo gasto? Reduziu em 4 vezes também. Ó. Ele gastaria 16 horas e agora ele vai gastar quanto? 4 horas. Eu estou fazendo a relação aqui da linha 1 para a linha 3. Vamos fazer isso aqui por escrito para mostrar legal. Então eu tenho lá, vou fazer da linha 1 para a linha 3, certo? Então aqui seria a relação da velocidade e aqui a relação do tempo gasto em horas, né? Velocidade em quilômetros por hora e tempo em hora. Então o que eu afirmo aqui? Que a razão entre duas informações dessa tabela vai ser igual à razão das duas informações da outra tabela. Lembre-se que proporcional. Se você pegar a 1 e a 4, aqui você pega também a 1 e a 4. No caso das linhas, certo? Eu vou pegar aqui 5 e 40. Então, linha 1 e linha 4. O 5 e 20, né? Vamos pegar aqui o 5 e 20. 5. E aqui o 20. Então, você percebe que quando a velocidade era 5, o tempo gasto era 16. E quando a velocidade aumenta para 20, o tempo gasto agora é apenas 4. 4 horas. Então, percebam o seguinte, aquilo que a gente falou. Se aqui aumentou, a tendência é que aqui aconteça a diminuição. Em que proporção? Na mesma. Você percebe que aqui aumentou em quanto? Em 4 vezes o valor, né? Para o 5 virar 20, ele tem que multiplicar por 4. E aqui a redução aconteceu quanto? A gente conseguiu dividir aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Uma divisãozinha por 4. Ou seja, 16 dividido por 4 dá 4. Enquanto que aqui aumentou em 4 vezes, aqui reduziu em 4 vezes. Esse é o exemplo da grandeza inversamente proporcional. Certo? Lembrando que aí no canal a gente vai ver, se procurar aí, ter bastante vídeos com exercícios, a gente vai fazer também alguns aqui na sequência, certo? Então é um assunto que vai ser bem aplicado aí. Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Agradeço a participação de todos aí, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso exista alguma dúvida, é só postar lá nos comentários. Até a próxima.